Efésios capítulo 3, versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Portanto, percebe-se a preocupação do apóstolo Paulo com a Igreja de Cristo que estava na cidade de Éfeso. E assim era com todas as igrejas por ele fundadas. Pelos relatos bíblicos, percebe-se que houve mais de 3 prisões do apóstolo dos gentios, e citaríamos 4 delas: em Jerusalém, Éfeso, Cesareia e também em Roma, na capital do Império Político de Roma. Há quem diga que estas tribulações sobre as quais fala o escritor dizem respeito às suas prisões, ou essa especificamente na cidade de Éfeso, e que todas as igrejas tinham consciência disso, principalmente a igreja local ali em Éfeso tinha conhecimento em loco deste fato, em que o apóstolo se encontrava preso por pregar o Evangelho de Cristo Jesus e por amor aos seus filhos na fé. Portanto, vos peço que, em muitas partes dos seus escritos, o apóstolo Paulo exorta os seus leitores, mesmo que seja em forma de conselhos, porque a palavra exortação nos tempos da igreja primitiva não era usada em muitos casos como se usa nos dias de hoje, para bater na igreja de Cristo como sendo suposta doutrina. Dentro deste texto, o grande apóstolo dos gentios usa de sua humildade para pedir e solicitar e rogar aos servos de Cristo que não se perturbassem com o que estava acontecendo com a sua pessoa, até porque ele foi chamado justamente para isso. Portanto, vos peço que não desfaleçais. Era um tempo difícil para os líderes da igreja primitiva, principalmente para Paulo, que como missionário do reino de Cristo, levava o evangelho a muitos campos missionários transculturais. A preocupação do apóstolo era de que, por conta de seus sofrimentos, muitos viessem a desistir da fé, se desviando dos caminhos do Senhor Jesus, o que tornaria os trabalhos do apóstolo em nada. E isso ele não queria nem desejava de forma alguma. Pelo contrário, o desejo do apóstolo Paulo era que os seus trabalhos em prol do Evangelho progredissem cada vez mais. Portanto, vos peço que não desistais ou desfaleçais nas minhas. No tempo em que esta carta foi escrita, o principal alvo dos opositores do cristianismo era justamente o apóstolo Paulo. Isso porque ele estava sendo um instrumento eficaz nas mãos de Deus
para fazer crescer o cristianismo no mundo. Com isso, ele passou a ser uma ameaça para os judaizantes e para as demais religiões do mundo de sua época, de forma que os inimigos do Evangelho queriam acabar com Paulo, ou, em muitos casos, detê-lo por meio das suas prisões. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Foi só começar a obra missionária no campo gentílico que o apóstolo passou a ser duramente perseguido pelos opositores do cristianismo. Os próprios patriotas judeus foram os algozes inimigos de Paulo, porque ele combatia as suas fábulas artificiais, pregando o evangelho poderoso das boas novas de Cristo, além de ser também perseguido pelos líderes das demais religiões pagãs e principalmente pelo Império Político de Roma, com suas influências e o seu poderio. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Há quem diga que o escritor esteja se reportando apenas pelos seus leitores, que eram os seguidores de Cristo na cidade de Éfeso. Mas, um pouco antes, o apóstolo se dirigia aos gentios de um modo geral, como sendo o novo povo de Deus e de Cristo Jesus. Seja como for, era efetivamente por desempenhar suas funções ministeriais em prol da Igreja de Cristo no mundo gentílico que o apóstolo Paulo tinha que enfrentar tantas tribulações e aflições. O perseguidor passou a ser perseguido. Essa é a colheita conforme a semeadura, inevitável. Conclusão. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Tem versões bíblicas que contêm a seguinte frase: por vós que são a minha glória. Essa colocação se encaixa melhor ao texto, mas não significa que seja correta, até porque a mesma frase, por vós que são a minha glória, quando se refere às aflições que Paulo passava pelos seus leitores, e que eles usavam isso para testemunharem que eram importantes dentro da economia do reino de Deus e de Cristo Jesus, para a glória do nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somente o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, teve que passar tantas tribulações por estar ao serviço do reino de Deus, mas também os demais apóstolos, os discípulos primitivos, as lideranças da igreja do primeiro século e de toda a sua história. Não é diferente nos dias de hoje. Todos aqueles que se propõem a ser um instrumento de Deus na divulgação das boas novas do Evangelho de Cristo passam por tribulações, aflições e perseguições. Por gentileza, compartilhe esta mensagem, este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.